Olá, queridos irmãos, muito boa noite a todos. Estamos chegando ao Natal. Mais uma vez, o Natal se aproxima e estamos sentindo no ar aquelas vibrações trazidas pelos benfeitores. Consta que nessa época, os nossos amigos espirituais superiores, em nome de Jesus, fazem uma visita à Terra para acompanhar-nos nas nossas vibrações, porque é um momento em que a criatura, de alguma maneira, sente em si a necessidade de uma melhoria moral e espiritual, porque esse clima de confraternização do mundo ocidental é propício para que desenvolvamos virtudes, sentimentos que ainda estão embotados dentro de nós. Então, a vinda de Jesus à Terra, há 2021 anos atrás, foi o início de uma era em que o olho por olho e dente por dente, no dizer do próprio Cristo, ficaria para trás. Ainda estamos nos exercitando no amar aos nossos semelhantes, perdoar os inimigos, ainda não de uma forma completa, como ele desejou e nos ensinou, mas já não somos tão cruéis, não somos tão selvagens como no passado éramos. Então, significa que a era nova, trazida por Jesus, tem trazido para a humanidade uma melhoria considerável no quesito da moral, da espiritualização do ser, que neste final de ano, neste Natal, se repete. Toda criatura, por mais insensível seja, ela acaba se tornando algo diferente, algo mais sensível, seja pela música que ouve, seja pelas luzes que brilham, seja pelas atitudes das próprias criaturas. Então Jesus nasceu, nasce todos os dias para aqueles que nele descobrem o caminho, a verdade e a vida. Então está circulando nos meios sociais, nas redes, uma mensagem de Francisco Cândido Xavier, em que lhe faz uma pergunta: para você, quando é que Jesus nasceu? E então ele lista algumas figuras do cristianismo que naquele tempo despertaram para um convívio com o Cristo, recebendo dele todo o apoio, todo o envolvimento para que se dedicasse às causas do Pai antes das coisas materiais. Então ele diz assim: quando Jesus nasceu para Pedro, se nós perguntássemos a Pedro, e ele diria que Jesus nasceu naquele dia onde ele, ouvindo o questionamento dos que seguiam o séquito, ao dizer: você era amigo desse homem, e ele o negou, e mais uma vez negou, e mais outra vez, pela terceira vez, ele o negou. E ao vê-lo subindo o Gólgota e tornar-se a vítima da humanidade naquele momento, então Pedro descobriu que aquele homem que caminhava ao seu lado não era um homem qualquer, era uma criatura divina, travestida de homem, para viver, para ensinar, para conviver com todos nós. Então, para Pedro, naquele dia foi o início do seu apostolado em nome de Jesus. Perguntemos a Judas quando é que Jesus nasceu. E Judas irá nos responder que foi naquele momento em que ele o beijou e o entregou aos seus algozes, traindo-o, como antes já havia sido informado que alguém iria trair o Cristo. Então Judas, ao entregar-se àquele ato covarde, Judas despertou logo após para a realidade, tomando uma iniciativa cruel de suicidar-se
e consta no Evangelho que Jesus, após a sua ressurreição, foi socorrê-lo nos umbrais onde Judas, desesperado, se encontrava. Então, ali, naquele momento, para Judas, Jesus nasceu. Perguntemos então a Madalena quando foi para ela que Jesus nasceu. E ela irá nos responder que foi naquele dia na casa de Pedro, quando ela o procurou, digamos assim, com uma curiosidade de conhecer uma criatura diferente do qual ela ouvia dizer. E ela quis comprovar se isto era uma realidade. E ao chegar-se próximo dele, ele o chamou pelo nome e ela disse: Como sabes o meu nome? E ele disse, respondendo: O pastor sabe quem são as suas ovelhas. Naquele momento, Madalena deu um novo sentido à sua vida. Algo que, se formos conhecer, mudou totalmente por ter conhecido Jesus e a ele dedicado todo o restante de sua vida no corpo físico. Vamos perguntar a Lázaro quando foi que Jesus para ele nasceu. E ele vai nos responder que foi naquele instante em que o mestre, aproximando-se daquele túmulo, daquela cova escura, lhe ordenou: Lázaro, vem para fora, levanta-te e anda. E Lázaro reviveu. Naquele instante, Jesus, embora sendo amigo de Lázaro e de suas irmãs, naquele instante ele conheceu o verdadeiro Cristo, que até então considerava uma criatura comum. Perguntemos a Paulo de Tarso, todos conhecem a história de Paulo de Tarso. Quando é que Jesus nasceu para você? E ele nos responderá: foi na estrada de Damasco, onde eu ia para capturar Ananias, que era um servidor de Jesus, que aliciava muitos outros para serem cristãos, e então, como doutor da lei, responsável pela preservação da lei mosaica, eu então tomei sobre minha responsabilidade a ordem de capturá-lo e levá-lo ao xadrez. Naquele instante, algo aconteceu, eu caí por terra e uma voz me perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu então, extasiado, respondi: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu, a voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E em seguida, Paulo, rendendo-se àquela voz amorosa que o convidava ao trabalho, respondeu: Senhor, que quereis que eu faça? E todos nós conhecemos a história de Paulo de Tarso. Perguntemos a Joana de Cusa, a esposa de Cusa, quando foi que para ela Jesus nasceu? E ela nos responderá que foi naquele átrio, no circo romano, quando o seu corpo, amarrado a um tronco, foi iniciada a queima pela fogueira. E ela então abençoava aqueles que atiçavam o fogo. E quando alguém lhe perguntou: O teu mestre te ensinou esta covardia? E ela respondeu: Não, ele me ensinou também a amá-lo. Perguntemos à samaritana que, descendo ao poço de Jacó para recolher no seu cântaro a água cristalina, de repente viu aproximar-se um forasteiro que, vindo, aproximou-se dela e lhe pediu: Dá-me de beber. E ela disse: Como sendo tu um samaritano, aliás, como sendo tu um judeu, pedes a beber a mim que sou samaritana? Ela recordou naquele instante a divisão existente entre judeus e samaritanos, que não seguiam as regras dos judeus. E ele diz: Mulher,
Eu tenho a água que aquele que dela beber nunca mais terá sede. E aí ela descobriu que estava falando com alguém que não era um forasteiro comum, era Jesus de Nazaré passando para descobrir-se, para mostrar-se a ela e convidá-la para segui-lo. Perguntemos a João Batista quando é que ele conheceu Jesus e quando Jesus nasceu para ele. Ele irá nos responder que ali no Rio Jordão, batizando as pessoas com água, de repente viu aproximar-se um homem diferente e que pediu-lhe que o batizasse com aquela água, dando exemplo àquele povo ali aglomerado. E quando ele o batizou, uma voz se fez ouvir: Eis aí o meu filho amado, em quem coloquei toda a minha complacência. Perguntemos a Bezerra de Menezes, o nosso querido Bezerra de Menezes, para ele quando foi que o Cristo nasceu. E Bezerra já era um espírita, presidente, trabalhador da Federação Espírita Brasileira. Certa feita, ele abraçou um homem, disse ele em nome de Maria, transmitindo a esta criatura a fé na vida que estava para acontecer, tirando-o do desânimo. E naquele instante, ele descia as escadarias da FEB, esse homem veio ao seu encontro, pediu para abraçá-lo e o agradeceu, dizendo: Você me devolveu a vida naquele abraço em nome de Maria. Perguntemos a Chico Xavier. Esse espírito iluminado, um dos mais iluminados, que veio à Terra para conduzir o espiritismo à sua glória, ao seu lugar de destaque no coração das criaturas. Hoje, Francisco Cândido Xavier, em nome de Jesus a quem tanto amou, Francisco Cândido Xavier é aquele apóstolo abnegado da causa do cristianismo, da causa do espiritismo, como o cristianismo revivido. Então, queridos irmãos e irmãs, eu poderia também dizer que na nossa vida há aquele momento em que Jesus nasce para cada um de nós. É quando praticamos o bem, quando sentimos aquele prazer, aquela felicidade de abraçarmos alguém que esteja em necessidade ou não, de estarmos junto daqueles simples dos quais Jesus falou que eram seus irmãos pequeninos. Então, perguntemos a um morador de rua, a um habitante das Marquises, aonde e quando para ele nasceu Jesus ou nasce Jesus. E talvez ele nos responda: todos os dias Jesus nasce para mim, quando alguém passa me entregando um alimento, um agasalho ou um copo d'água. Este é Jesus, nos visitando nos guetos, trazendo a esperança que só Ele nos pode oferecer. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, se ainda não sentimos esse despertar em nós da mensagem do Cristo, este Natal será um outro Natal. Mas se estivermos atentos para o que Ele nos pede, e se fizermos isto, nós vamos encontrar Jesus a cada passo em nossa vida, e Ele nascendo sempre, sempre dentro de cada um de nós. Que Ele nos abençoe e um Feliz Natal a todos nós.